Boa tarde, gente. Hoje nós vamos falar sobre aquele assunto polêmico: drogas, crianças, adolescentes, turismo, tudo isso misturado e como a gente consegue interpretar esse assunto. Turismo, gente, tem que entrar na cabeça de você, gestor público, de você que administra o turismo da sua cidade. Turismo é como se você alugasse a sua casa. Você tem direito a um aluguel. A mesma coisa quando você aluga a sua cidade, seu destino turístico, você deve receber esse aluguel. E esse aluguel tem que ir para quem? Para o dono da casa, ou seja, para a população do destino turístico. E isso tem que gerar benefícios, prosperidade, emprego, renda. O turismo é para isso. Entendido isso, vamos ao outro assunto polêmico. Ai, 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 vamos para esse assunto. Foi detectado que as drogas eram mal para o homem. Moral da história: para isso se transformar em uma lei, eles tiveram que provar isso. Então eles pegaram ratos, colocaram numa gaiola e puseram água normal, água pura. E o rato, obviamente, foi beber. Passado alguns dias, eles colocaram água com cocaína e deixaram lá o rato tomando a única água que tinha, que era água com cocaína. Passados alguns dias, eles colocaram água pura e água com cocaína. O rato só escolhia a água com cocaína. Moral da história, conclusão simples: cocaína vicia. Moral da história: a partir disso se gerou uma lei proibindo a cocaína, as drogas, que obviamente deixavam o rato e, por paralelo, o ser humano viciado e dependente daquela droga. E o mundo rodou, 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 e passou-se 10 anos. E os soldados vindos do Vietnã, extremamente drogados, porque a droga foi liberada para que desse coragem e conseguisse sobreviver àquele estresse medonho, eles voltando para os Estados Unidos, 90% dos soldados não continuaram a usar cocaína, não continuaram a usar droga, apenas, é muita gente, mas apenas 10% continuou. E os cientistas falaram: opa, espera aí, como que é essa história? Vamos analisar de novo. Então eles pegaram os ratos, colocaram na mesma gaiola, com água pura, depois com água com cocaína, depois água e cocaína, mas com um diferencial, gente. Eles colocaram os ratos num playground para ratos. Tinha rodinha, tinha coisa para pular, tinha entretenimento durante o dia, tinha uma bióloga que fazia com que os ratos mexiam, brincavam, se divertiam. E olha só, 90% dos ratos pararam de tomar água com cocaína e começaram a tomar água pura. E se identificou claramente com a sequência dos estudos que a falta de entretenimento, a falta de cultura, a falta de local para exercer a cultura, a falta de local para lazer, a falta de local para esporte, sim, isso leva às drogas. Isso é um poderoso, fundamental impulsionador dos jovens, das crianças para as drogas. Então, linkando isso com o turismo, a receita, aonde advém impostos e melhorias, deve ser levado para a população, para que ela não veja os seus filhos, seus netos envolvidos com droga. Muitas vezes você que está me escutando fala: não, o pai não olhou, a mãe não olhou, é culpa da família, é culpa do pai, é culpa da mãe, bota a culpa em todo mundo. E não entendem que grande parte desta culpa ou responsabilidade é a falta de entretenimento para a criança, para o adolescente. Então, vamos em mais outro assunto. Então, gente, as áreas abandonadas aqui no nosso município, principalmente de lazer e cultura, como a biblioteca, que foi abandonada, como o parquinho, que está aí abandonado, como a quadra de futebol, que foi abandonada, as associações reformaram, como era uma associação contra, adversária da atual administração, do atual prefeito, ela foi enchida de montes de terra para que não se usasse. Não se usando, quem vê o seu filho feliz, fica feliz. Se fica feliz, quer saber quem deixou o filho feliz.
e vota nessa pessoa. Lógico, óbvio. Então impediram que as pessoas usassem as quadras aqui de Monte Verde para que não molhasse a horta de um adversário. Ponto. Isso me leva a tecer alguns comentários, sabe, gente? Que não é bem de turismo, mas é da administração turística, né? Do destino turístico. Esta prática de políticos que fazem planos de poder e não planos de governo. Planos de governo são projetos para desenvolver o destino turístico, a cidade. Planos de poder é aquele plano que te deixa no poder a vida inteira. Em caso, vamos trocar em algumas técnicas obscuras, né, gente? Obscuras. Mas que esses políticos usam para se perpetuarem no poder. Primeira técnica é destruir o legado do ex-prefeito, do seu adversário. Como isso? Se o adversário, o ex-prefeito, fez um monte de obra, ele vai se valer dessas obras para te pedir voto. Então, o que eles fazem? Eles destroem, eles deixam acabar, eles não dão manutenção, a ponto até de cair a obra demolir, de tão abandonada que ficou. Então, por exemplo, no nosso caso, você tem aí o ex-prefeito, fez 72 obras com um orçamento, com uma receita, com um dinheiro. O próximo prefeito não fez nem metade disso, com o dobro de receita, com o dobro de dinheiro. Então o que o coitado tem que fazer? Tem que destruir as obras do anterior para as obrinhas dele aparecer. Essa é uma primeira técnica nefasta, mas é o que eles fazem. A segunda técnica é maximizar o fracasso. Gente, gozada, eles pegam um fracasso e põem holofote em cima e dá um destaque danado e parece que, poxa gente, que coisa. Exemplo disso é muito simples. Por exemplo, vem a público e diz: nós conseguimos 8 fábricas. Gente, 8 fábricas, quantas fábricas, não é verdade? Mas se você for analisar direitinho, são 8 fábricas em 8 anos. Ou seja, uma fábrica por ano. Para Camanducaia ter 50% das fábricas de Extrema, vai levar só 150 anos. Só em 2170 que nós vamos chegar na metade das fábricas de Extrema. Ou, se a gente for ter o mesmo número da fábrica de Extrema, vai levar só, gente, só 300 anos. Só em 2320 que a gente vai ter a mesma quantidade de fábricas que Extrema. Eu não estou falando de São Paulo, de Campinas, não, estou falando de Extrema, aqui do lado. O mesmo sol que bate aqui, bate lá, a mesma chuva que bate lá, bate aqui. Olha, pra você ter ideia, Itapeva levou 10 fábricas. E para você ter mais ideia ainda, o VAP, o ICMS de Itapeva passou de Camanducaia, gente. Então, tremendo de um fracasso, mas eles vão, faz aquela bagunça, aquele holofote, dizendo que é um sucesso as fábricas, 8 fábricas. Itapeva, aqui do lado, que outro dia era distrito de Camanducaia, passou Camanducaia. Fique certo você aí, nós de Camanducaia, que nós estamos para trás de Itapeva, nos mesmos 8 anos, gente. Mas bem, essa é uma técnica, pegar o fracasso e botar o holofote. Né? A outra técnica você sabe, né? Isso vem lá de Roma. É show, show em cima de show, eventinho, show na praça, musiquinha, com todas as desculpas possíveis, a ponto até do palco nem ser desmontado, que um show e um eventinho popular juntava no outro. Então é o famoso pão e circo, né? Que vinha lá de Roma antes de Cristo. Então os políticos hoje em dia usam esse mesmo método. Aqui, como eu disse, os palcos chegavam até a não ser desmontados de tanto que os showzinhos um agrupava no outro.
A terceira técnica é não fazer nada durante 3 anos e no último ano tocar, fazer obra, licitar tudo, começar todas as obras e distribuir dinheiro para tudo que é associação, e apoiar daqui e apoiar de lá, e pronto. É o que acontece, que a gente também aqui em Camanducaia, que eu estou usando como exemplo, aqui eles começaram, coloca um, dois, três cara para trabalhar um dia, na segunda numa rua, na terça noutra, na quarta noutra e tal, e começa aí e a pessoa que está lá naquela rua, opa, vai chegar para o asfalto aqui na frente da minha casa, mas não vai, viu? Esquece aí que não vai. Vai fazer só o comecinho, depois do dia 15, não vai até o final da rua, só vai até esse comecinho. Esse é outro método, outra prática de político que quer se perpetuar no poder. É um projeto de poder, não é um projeto de melhoria para a população. O quarto, técnica nefasta, né, para quem quer ficar no poder o resto da vida, é propaganda. É propaganda, toca fazer propaganda em rádio, televisão, e Facebook, Instagram, e faz de tudo. Aqui, como estou usando de exemplo Camanducaia, né? Aqui tem um grupo que está gastando uma carreta de nota de R$ 100. É propaganda de tudo que é jeito, tem um monte de agência de propaganda trabalhando. E os outros candidatos aqui, você que está me escutando, que é de outro município, não sabe nossa realidade, mas é como exemplo, tem outros 3 candidatos fazendo videozinho com o próprio celular, e não mal tem agência, mas estão mostrando o que fizeram. O outro que não fez grande coisa nos 8 anos, toca fazer propaganda e botar o holofote onde que não tem como mostrar serviço. Mas a máxima que diz que quem é ruim de trabalho é bom de desculpa. Quem é ruim de serviço é bom de propaganda. Isso aí na sua terra aí também deve ser a mesma coisa, né? Boa noite. As estradas rurais de Camanducaia viraram um lamaçal por... Aqui nós vamos para a quinta técnica. Antes que seu adversário, seu opositor, fale da sua ineficiência, incompetência, fala você antes. Fala você antes. Vai lá e diz que 8 anos não cuidou de nada, mas agora vai cuidar, que agora vai fazer. Não fez, mas agora vai fazer. Então é uma técnica que se usa antes do adversário falar, você corre falar que vai resolver o problema. Não deixa ele falar primeiro que você, não. Fala você primeiro do que ele. Quando o munícipe, quando o eleitor vê, fala, eu já vi, ele já tem solução para aquilo, isso vai ser resolvido mais dia menos dia, eles estão olhando esse problema. Por 8 anos não olharam, agora estão dizendo que vai olhar, né? Mas é uma técnica de políticos que querem ficar no poder o resto da vida. Dizendo que turismo, novamente, é uma poderosíssima arma de desenvolvimento, de progresso, de prosperidade, e não só para enriquecer financeiramente, mas enriquecer como população, tirando as crianças, tirando os jovens da droga, do álcool, da criminalidade, né? Então, na sua cidade, fique de olho em políticos que destroem o patrimônio da sua cidade. Segundo, conselho, humildemente eu falo, aqui em Camanducaia, se ganhar um opositor, segue aqui o meu conselho, faça as suas obras de concreto, não use tijolo não. No teto, não use telha, use aço, placas de aço. Porque se por acaso essa administração voltar, ele vai destruir, abandonar e entregar o seu legado no lixo. Mais uma vez, obrigado por me ouvir. Mais uma vez, meu bordão, gente. Fale com seus candidatos. Não caia em propaganda, em filminho, em musiquinha. O futuro o futuro do seu filho, do seu neto, está nas suas mãos. Depois, não adianta ficar no Facebook lá reclamando, falando, criticando. É agora, a sua crítica mesmo é o seu voto. Vai lá e deposite seu voto naquele candidato que tem a proposta. Aquele candidato que não está enchendo o seu Facebook de propaganda. Por que não mostra o que fez? Fica falando. E quando fala o que fez, na verdade é um belo de um fracasso. Então,
Seja inteligente, seja esperto, por você, pelo seu filho, pelo seu neto. Estude, chame aí os candidatos. Exija que seu candidato participe de um debate, todo mundo junto, a gente escutando que as propostas dele, não propostas genéricas, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e propostas muitas vezes mentirosas, diz que vai fazer um monte de casa, não ergueu nenhuma tapera, não ergueu nenhuma casinha para cachorro. Então, gente, cobre do seu político, do seu candidato, o que ele vai fazer concretamente, especificamente para o turismo. No próximo vídeo nós vamos falar de obras grandes, médias, baseadas no turismo. Como a sua cidade, como o seu município pode conseguir obras através do turismo.